livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e versículo 13. Na verdade, vamos ler em 12, 13 e 14. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Podemos ler, irmãos? Amém. Pelo Deus, irmãos, acompanhem aí na sua Bíblia, Glória a Deus. para ficar mais fácil para nós acompanharmos a leitura. Amém? Visto que às vezes eu percebo, irmãos, que tem irmãos aqui que tem Bíblia corrigida, leitura diferente, começa a ler, confunde o irmão que está do lado. Eu já pedi para os irmãos várias vezes: traz uma Bíblia para a igreja, irmão, essa Bíblia simples, né, que tem a leitura que todo mundo tem, porque assim não atrapalha. Se os irmãos começam a ler em voz alta, o irmão que está do lado fica sem saber: será que eu estou lendo certo, estou lendo errado? O irmão está falando uma coisa, eu estou falando outra. Então eu vou ler, os irmãos acompanham para ficar mais fácil. Amém? Versículo 12 diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O verso 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Amém, os irmãos, pode ser assim, glória. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu glorifico a Deus. Nós estamos aqui hoje num culto. Qual é o intuito nosso? Rever os irmãos que estão aqui. O nosso irmão Dias falou uma coisa interessante, né? Que às vezes nós viemos para o culto e nós estamos trocando o nosso intuito de estar no culto. Eu vou ao culto hoje porque hoje é o quê? É um domingo. Hoje é dia de estar na igreja. Vou ao culto hoje para rever os irmãos, que tem irmãos que faz tempo que eu não vejo, né? Vou na igreja hoje porque hoje eu estou precisando de me alegrar mais. Na verdade, irmãos, nós deveríamos sair de casa com um pensamento: eu estou saindo daqui, vou para a igreja, porque eu vou adorar o Jesus que eu sirvo. Glória a Deus. Não adianta eu estar na igreja com outro tipo de pensamento, se não for este pensamento. Eu estou aqui hoje para louvar, adorar e glorificar o Deus que eu sirvo. E venho aqui neste lugar para buscar o que, irmãos? Só tem uma coisa que verdadeiramente nos interessa aqui nesta noite: é buscar a presença de Deus. O que adianta nós estarmos aqui na igreja, irmão, se nós não levarmos conosco a presença de Deus para a nossa casa? Então isso tem que ser o nosso maior interesse, de querer estar na igreja, de querer estar na presença de Deus. Jesus, quando andava pelo mundo, as pessoas iam atrás dele. Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Porque todo mundo ouvia falar: olha, vem aí um grande profeta, um homem que coloca as mãos sobre os enfermos e eles são curados, um homem que cura o cego, os paralíticos, os aleijados, os mudos, um homem que faz sinais e maravilhas, um homem que prega a salvação. Então, aonde se ouvia falar Jesus está ali, o povo ia tudo atrás de Jesus, porque a expectativa era alcançar algo dentro da área espiritual, um poder tremendo. E esse poder que eu digo até na igreja, a igreja antiga, que a igreja antiga tinha um poder, irmão. Tu vai falar assim: mas você não pode ficar falando da igreja antiga, mas é uma verdade. A igreja nos tempos que a gente aceitamos Jesus, irmão, por que eu parei na igreja no tempo que eu aceitei Jesus? Porque quando eu cheguei na igreja,
A igreja que eu aceitei Jesus era uma igreja simples. As paredes eram de madeira, os banquinhos, você sentava nele, ele gingia para lá e para cá, parecia que ia cair o banquinho, chão de terra. Mas pensa num lugar que quando você pisava ali dentro da igreja, parecia que ia cair de tanta glória que Deus mandava na igreja. Era um poder extraordinário, línguas estranhas, pessoas sendo batizadas, sendo curadas, sendo libertas. Porque o povo parece que ia com aquele pensamento, né? Eu vou lá para buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Nós não só vimos para a igreja com um pensamento, nós tínhamos uma preparação durante toda a semana. Na semana a gente jejuava, orava pelas madrugadas e se santificava ao Senhor, se preparava para estar no culto. Havia um período de preparação para se estar na igreja. Hoje não, hoje as pessoas acham, eu vou para a igreja para me preparar, vem para a igreja para se santificar. Nós esquecemos que a nossa vida, ela tem que estar plena também no mundo lá fora, para quando nós chegarmos aqui, a glória ser maior na nossa vida. Glória a Deus. Às vezes nós estamos vivendo em tempos que, irmão, os crentes estão vivendo de qualquer maneira. Levanta, vive a semana, aquela vida de tribulação, xinga, briga, né? E fala coisa errada, aí vem para a igreja, chega no final de semana com a cabeça baixa, murcho, porque sabe que está em dívida com Deus. Ele não consegue chegar aqui para entregar no culto de adoração. Glória a Deus, aleluia. Aquele período de vigilância que Jesus falou: olhai, vigiai e depois orai. Não adianta nada, irmão, nós faltar com a vigilância a semana inteira viver uma vida tribulada, para depois chegar na igreja e querer oferecer para Deus um sacrifício que nós não fizemos. Não foi esse o ensinamento que nós tivemos dos nossos pastores antigos, e nem da própria Bíblia Sagrada, que continuamente vem falando conosco. Lá no passado Deus falou para o seu povo, Ele disse: olha, se esse povo, Ele estava falando para o seu povo, se esse povo que se chama pelo meu nome, servimos a Deus, eu sou crente, se esse povo, primeiro, se arrepender dos seus pecados, e depois, se esse povo orar e pedir perdão dos seus pecados, eu vou vir dos céus, aí eu vou sarar a sua terra, vou curar as suas enfermidades. Aleluia. Aí existe, irmãos, uma coisa, uma pureza de coração que nós temos que ter com Deus: oração. Eu costumo dizer sempre, não vou parar de dizer, oração é comunhão. O que é comunhão? Eu vou tornar a falar desde o início, né? Comunhão é o que eu tenho com os irmãos. Vou lá na casa do pastor Jonas. Poxa, a gente se conhece há muitos anos. O pastor Jonas tem história para contar, que ele começa de manhã e termina à tarde. Para, eu fico ouvindo. E dois lados, né? Eu gosto de ver ele falar. Porque eu tenho o que com ele? Comunhão. Eu estou falando, ele está me ouvindo, perguntando, ele está respondendo. Vamos na casa do Oswaldo, no moro. A gente conversa, porque a gente tem uma pessoa, irmão, que ele vai orar. Ele chega na presença de Deus, ele dobra o joelho. Ele fala 5 minutos. A impressão que ele deu, que a oração dele parece que ele está falando com uma parede. Ele não sente que Deus está ouvindo as suas palavras. O que é isso, irmãos? A oração é uma insistência com a comunhão. E nós estamos vivendo um tempo tão terrível que a iniquidade está alastrada de um jeito que tem pessoas que às vezes cometem um erro quando ele vai orar e sente que o coração dele não subiu, então ele para até de orar, fala: não vou nem orar, estou com a vida toda atrapalhada mesmo, estou todo errado, não vou nem orar porque Deus não vai me ouvir. Aí é que devia de orar. Deus. Insistir naquela comunhão, porque enquanto nós não sentimos que Deus está ouvindo, irmãos, é uma coisa interessante isso. Porque eu, por exemplo, eu começo a orar. Se eu começar a orar, se eu não tiver aqui uns 15, 20 minutos de oração, eu não consigo sentir a presença de Deus.
Depois de uns 15, 20 minutos que eu estou me humilhando, pedindo a Deus perdão, misericórdia, graça, pedindo a Deus para me purificar, me cobrir com o teu sangue, né? E me abençoar, tirar de mim as maldades do meu coração, do meu corpo, da minha mente, da minha alma, e vou pedindo aquela purificação com Deus. Senhor, me ajuda, estende as tuas mãos, põe as tuas mãos sobre mim. E a oração vai intensificando, e a presença do Espírito Santo ela vai aumentando. Ela vai aumentando, ela vai crescendo, e nós começamos a sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, quando nós vemos que Deus fala através de Jeremias, ele fala ao seu povo dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele olha a intensidade dos nossos corações até a oração. Porque enquanto nós não sentimos essa comunhão, irmãos, não está havendo intensidade. A pessoa que ora sente que Deus não está ouvindo a sua oração, então ele vai ter que parar de orar, ou ele tem que continuar orando até que Deus faça ele sentir que está ouvindo. O vínculo da convicção da fé, nós não conseguimos ter fé se nós não criarmos esse vínculo com Deus. Porque quando nós começamos a sentir que Deus está nos ouvindo, nós levantamos a oração e começamos a profetizar uma palavra profética. Nós conseguimos dizer, em nome de Jesus, isso vai mudar, eu não aceito isso assim, e eu acredito que Deus já está colocando as suas mãos, e sobre a minha palavra, eu creio que o Senhor está comigo. Ele cria uma convicção na profecia das suas palavras, quando ele cria essa comunhão com Deus. Glórias a Deus. Deus, ele continua insistindo nisso. O próprio Jesus, que nós vemos pela Bíblia Sagrada, foi o homem que mais orou. Agora eu pergunto, por que ele mais orou? Por que Jesus foi considerado o homem de maior oração da Bíblia? Quem tinha maior comunhão com Deus do que Jesus? Jesus tinha uma comunhão com Deus extraordinária, então ele foi considerado o maior homem de oração, porque a sua comunhão com o Pai era intensa. Glória a Pai. A intensidade da comunhão, ela transporta isso no meio da oração, de uma conversa, e transforma isso numa busca de alegria. Porque a pessoa, irmão, quando ele começa a entrar neste campo de comunhão com Deus, ele começa a crescer na presença de Deus. O Espírito Santo começa a aumentar dentro dele aquela comunhão e aquela alegria, porque ele tem prazer de jogar os joelhos no chão para orar, porque ele sente que Deus está ouvindo, ele está falando, ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo. Glória a Deus. É a convicção de falar: eu sei, tenho certeza que o Senhor está ouvindo a minha oração. Eu tenho certeza que o Senhor está olhando para mim agora, está me vendo, está vendo o meu coração. Ele começa a criar aquela comunhão de intensidade. Ele começa a virar aquele crente que ele não consegue ficar de cara. Oi, irmão, é triste você chegar perto de uma pessoa que você está com aquela cara assim, né? Amarrada. Você olha assim, dá até vontade de cortar caminho. Ai, meu Deus, eu por aqui. Não, esse crente aí, só Jesus. É tão bom quando você olha para a cara de um crente que ele está com aquele sorriso no rosto. Você chega ali, e aí, irmão? Ele falou: glória a Deus. Aleluia. E o prazer da comunhão que ele tem passa para a gente, que a alegria dele em Deus transporta isso para você que está vindo de encontro. A comunhão com Deus, irmãos, quem tem ela, transporta isso em confiança, em alegria, porque alegra o espírito, formoseia o rosto. A Bíblia fala que a alegria do coração traz formosura do rosto. Glória a Deus. A pessoa que não tem alegria no coração, ele não consegue ter formosura no rosto. É o semblante atribulado. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele, tem convicção da vida dele com Deus, ele é alegre. Porque não são os problemas da vida ou a situação que vão nos transformar, nos mudar. Porque isso não muda Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser o Deus eternamente. Aleluia. Então aquele que acredita em Deus, confia em Deus, tem comunhão com Deus, ele vai sempre ter aquela expressão de confiança.
Por quê? Porque aquele que acredita em Deus, ele acredita que Deus vai mudar a sua história toda. Levanta-se o problema, irmão, e nós acreditamos que todos os dias os problemas vêm, porque o inimigo não dá sossego, não, irmão. Ele não quer ver nós sorrindo, não, ele quer ver nós chorando. Ele vai chorar lá nos quintos dos infernos, né? Porque quem tem Jesus, a Bíblia vai ter tudo, mas canta: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem ama este mundo, no céu não tem mais nada, nem morada. O coração que ama a Deus de verdade, irmãos, nada muda ele. O dinheiro não muda, a pobreza não muda, a riqueza não muda. O cristão que ele serve a Deus, ele não muda a sua forma de alegria, ou de servir, ou de se estar na presença de Deus. Aleluia, Pai. Aquele irmão que pregou aqui no domingo, ele é um empresário, o irmão Jorge conheceu, trabalhou para ele. Ele é um empresário. Ele fala assim: ó, pastor, eu chamei ele para me pregar aqui no domingo. Eu falei assim: eu tenho que conversar com o meu pastor, para saber. Ele falou assim: vai que ele me coloca no domingo para dirigir um culto, ou então para me limpar o banheiro, porque eu sou o humilde da casa, agora, eu sou servo. E é um empresário, irmão, ele tem muitos funcionários. E eu sempre falo com ele: fé, o dinheiro não pode mudar o coração do homem, não. E não pode mesmo, irmão. E tem pessoas que não podem ter dinheiro se ele tiver desvia. Eu sei que tem muita gente que vai nadar, que ditado do povo tem, vai correr na areia, porque ele não pode ter, que se ele tiver, vai lascar tudo, né? Tem pessoas que não, é o contrário. Quando ele tem, aí que ele sente vontade de ajudar um, de ajudar outro, né? Vai para a obra, ajuda a obra, e glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Que não mude, irmãos, que o dinheiro não mude, e que a tristeza também não mude, que as dúvidas também não. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, ele não muda. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. O homem muda todos os dias, mas Deus permanece o mesmo amor, a mesma comunhão, o mesmo perdão, aquele mesmo senso de ajuda. Porque Deus, ele não quer, irmãos, ver ninguém afundado. Deus, ele quer todos os dias, pela vontade de Deus, que todo mundo viva bem, com alegria, com saúde. Mas isso depende muito de nós. Aleluia. Isso depende da posição que nós tomamos perante Ele. Porque todos os dias Deus é bom para mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Todos os dias Deus é bom para mim. Aleluia. Eu é que sou ruim com Deus, mas Deus é bom. Eu vi esse tempo atrás até um comercialzinho de menino levando uns pés de alface cantando: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Vai cantando, levando os pés de alface. E olhando aqui, eu achei muito demais aquele negócio. Falei: Jesus, nós temos que andar desse jeito todo dia, levantar cantando assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Contente estou, seguindo eu vou, Deus é bom para mim. Alguém tem dúvida que Deus é bom para você, não? Glória a Deus. Aleluia. Então por que nós mudamos tanto com Deus se Deus não muda conosco? Nós devemos todos os dias acordar com aquela alegria, dobra o joelho de Jesus, fazer igual a salmista Davi: Senhor, obrigado porque eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor esteve comigo. E Deus está conosco. Deus está conosco. Dormindo, Deus está ali. A minha esposa uma vez teve uma visão de noite. Eu estava deitado dormindo, tinha um anjo enorme, que a cabeça dele dava no teto da parede. A cabeça dele dava no teto, ele com a minha Bíblia aberta, perto da minha cabeceira, vendo e olhando para mim. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. Glórias a Deus. Muitas vezes, irmão, tem muitas coisas que acontecem conosco. Deus nos dá grandes livramentos e nós não entendemos, porque Deus está ali. É verdade. Tempos atrás, quando eu caí com o carro lá na ribanceira, o carro ficou enroscado até embaixo, amassado com umas árvores lá, e eu subi lá para cima, e os farol cedo lá embaixo nas árvores. Cheguei lá em cima, o povo: ih, rapaz, vamos descer lá para ver se tem alguém lá. Eu falei: desce não, moço. Não foi por quê? Porque era eu que estava lá embaixo. Aleluia.
Você não tem nada, não deu um arranhão. Passei de frente com um monte de árvore, não bati nenhuma, me pergunte como. O carro parou lá embaixo do nosso carro. Uma árvore, o carro entrou na lateral dele, ficou pendurado. E eu acredito plenamente que as mãos de Jesus estavam lá. Quando eu caí de uma torre na empresa que eu trabalhava, na indústria química, vamos, já trabalhei com esse negócio de torre de água, sabe disso. Eu caí lá de cima da torre, irmão. Lá tem torre que chega a 60 metros. Eu escorreguei e caí de costas. Eu parecia que eu estava voando, aqueles caras caem de paraquedas, sentindo o vento soprar. Aí chega lá embaixo, eu enrosquei alguma coisa e caí no chão. Aí quem estava perto correu, não se mexe. Eu falei, tá bom, não me mexa. E correram comigo com a ambulância, vai para o hospital, chega lá, o médico me examinou, sentei na beira da cama. Eu falei, e aí, doutor? O que o senhor achou aí? Eu falei, eu não tenho que achar nada, o que você está sentindo? Eu falei, eu não estou sentindo nada. Mas por que você está aqui? Eu falei, eu não tive escolha, doutor, cataram eu jogar na ambulância e puseram pregado, né? Eu não estou sentindo nada. Aí quando eu chego na empresa, irmão, na portaria o guarda olha para mim e falou, mas não foi você que caiu lá da torre? Eu falei, foi. Ah, rapaz, você tem sorte, hein? Eu falei, não, eu tenho Jesus. Glória a Deus. Jesus, eu tenho sorte, eu não tenho sorte, eu tenho Jesus. Eu entro na sessão, parou a sessão, pararam as máquinas, pararam tudo, vieram todo mundo conversar comigo. Mas Toninho, rapaz, você não quebrou nada. Eu falei, não, mas eu enrosquei alguma coisa lá. Mas Toninho, não tem nada. Tem, eu enrosquei. Antes de chegar no chão, aí chego lá, eu falei, não, eu vou lá ver agora. Eu fui lá, eu comecei a dar uma volta em volta da torre, olhei e falei, mas cadê? Eu enrosquei aqui, em algum lugar. E eu dando, eu veio de novo, dei de volta, dando em volta da torre, não achei nada. Na terceira volta que eu estava dando ali, parecia aquele pessoal da torre de Jericó. A terceira volta que eu dei, Deus falou comigo, para! Eu falei, Jesus, misericórdia. Ele falou, fui eu que te livrei. Glória a Deus. Suspendeu, irmão, me deu aquele arrepio danado do pé, cabeça aos pés. Eu falei, Jesus, foi livramento. Aleluia. E o povo da sessão que eu trabalhava, falou, ficou sem saber. Falou, Toninho, não estou me entendendo nada desse negócio. Você caiu lá de cima. Eu falei, caiu, mas deu nem para eu cair. Mas que coisa doida, cara. Você não quebrou nada. Que coisa interessante. Você tem um guia aí que está. Eu tenho um guia mesmo. Meu guia é forte. Jesus Cristo, o Espírito Santo. Meu guia é forte. Então Deus é bom para mim todos os dias. Irmão, eu vou ficar lembrando quando a prova vir para cima de mim. Eu vou ficar, você não estou na prova, você não está me vendo. Peraí, Deus me livrou da morte várias vezes. Estou reclamando o quê? O povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus arrebentou o Egito, destruiu o Egito por causa do seu povo. Veio pelo caminho do deserto, Deus foi sustentando, dando comida, dando água, dando tudo. E aquele povo não parava de clamar. Senhor, Senhor, você não está me vendo, não sei o quê. E Deus falou, Moisés, eu estou ficando irritado com esse povo. Eu destruí uma nação por causa deles. Eu estou arrebentando tudo no caminho deles por causa deles. E esse povo não para de clamar. A ira de Deus começou a se acender contra o seu povo. Por isso que o tempo nós vamos vendo Deus sempre falando no coração de Israel, dizendo, olha, vocês têm que se arrepender, vocês têm que orar, vocês têm que melhorar o coração de vocês, porque é um coração ruim, que só reclama, só fala contra mim. Vocês têm que me amar, me adorar, se arrepender, todos os dias colocar uma bondade no seu coração, um amor, um domínio, se domina, e vai buscar a presença de Deus, cria uma comunhão com Deus mais forte. Aleluia. Porque é impossível, irmão, uma pessoa que não tem um elo com Deus, se ele não tem um elo com Deus, ele vai começar a criar um elo com o mundo e com as coisas materiais. Ele vai procurar alegria para o seu coração, para o seu corpo, para a sua alma, não na presença de Deus. Ele vai começar a buscar isso no mundo, nas coisas que não tem nada com Deus. Aleluia. E Deus está falando sempre sobre esse tempo, e é o tempo que Ele está dando para a humanidade. Começa pelos anos de vida. Olha, o meu espírito não vai condenar mais para sempre o homem. O homem vai viver 120 anos de idade. Lá no começo, quando o homem durava 500 anos, 700 anos, 900 anos, Deus disse, não, é muito tempo para o homem viver e se arrepender, porque a maldade dele não muda, constantemente vai e volta, vira e vai, né? O homem daqui a pouco melhor, daqui a pouco pior, daqui a pouco melhor, daqui a pouco pior, e aquela guerra. Então Deus disse assim, o meu espírito não contenderá para sempre com
homem, Deus não vai contender para sempre com você e nem comigo, irmão. Deus está dando um aconselhamento constantemente pela sua palavra. Buscai-eis Ele. Tem gente que não acha porque não busca. Buscai-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso. Então quer dizer que nós não estamos buscando de todo o nosso corpo. Estamos fazendo a acepção de Deus em algum lugar, em alguma coisa. Quando Deus dá uma ordem, nós temos que obedecer. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me. De madrugada, meu Senhor, eu estou cansado. Deus dá tempo para tudo, irmão. Nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, né? São 16 horas. 8, 16. Na sobra quanto aí? 8. 2 horinhas para ficar no culto, e tem gente que acha ruim ainda, né? Eu vou pro culto aí, não, estou cansado. E o tempo que nós determinamos para a nossa própria vida material é extraordinariamente maior do que o que nós temos para a vida e seria um tempo que nós deveríamos passar muito mais na presença de Deus do que na presença do mundo. Nós temos aquela convicção para passar a nossa vida material e correr atrás de tudo aquilo que nós queremos e temos necessidade, mas para buscar a presença de Deus, que deveria ser um acesso maior, nós não temos. Por isso eu canso de falar, irmãos, às vezes nós vamos para o monte, nós comentamos às vezes, né? Irmão, nós precisamos passar um período maior de oração lá. Nós vamos pegar um dia, uns dias de feriado, domingo, e ficar lá metade do dia em oração, consagração, e se não ficar o dia inteiro, porque quando nós estamos na presença de Deus, orando e buscando, Deus está manifestando sobre nós a sua glória, e a nossa vida fora de lá, Deus está colocando as mãos. Deus está colocando as mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre tudo que Deus precisa colocar para que haja prosperidade em todos os campos. Quando eu falo no lar, na casa, na família, em tudo que nós precisamos, Deus coloca as suas mãos quando nós estamos na sua. Quanto maior esse elo nós criamos com Deus, mais Deus vai acessando a nossa vida. As suas mãos vão operando de uma forma muito maior sobre a nossa vida. Teve uma irmã que me ligou esses dias, ela perguntou para mim, pastor, o que eu faço para Deus trabalhar mesmo nessa área da minha família? Eu falei, irmã, Bíblia. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam a mim. Primeiro para a irmã começar realmente a achar um caminho, começa a orar de madrugada, cria um propósito, oração, põe na sua mente, na sua cabeça. Oração, orar sem cessar. Cria um elo de comunhão com Deus, porque isso vai fazer com que as coisas melhorem. As pessoas criam aquele elo hoje, cria-se uma tal de depressão que surge do nada. Sabe o que é isso? Mas falta do quê? Da presença de Deus. Eu fiz um estudo uma vez e olhei, depressão, ela começa primeiro com a pressão. O que é pressão? Problemas grandes que aparecem no caminho da pessoa. O problema começa a deprimir a pessoa. Começa aquela opressão, a pessoa fica com a cabeça para lá para cá, daqui a pouco entra em depressão, porque não consegue a solução. Então, para nós alcançarmos isso de Deus, nós precisamos criar o elo da comunhão. Amém, irmãos? Amém. Elo da comunhão, precisamos buscar mais a presença de Deus. Nós precisamos determinar mais tempo para o Senhor. Tem crentes que só pega a Bíblia na igreja no final de semana, no domingo. Ele não sabe nada da Bíblia, porque não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. E é um mandamento de Deus que nós temos que andar com ele nas nossas mãos. Não, eu vou ler a Bíblia, todo dia eu vou pegar a Bíblia e antes de sair de casa eu vou ler um versículo. Mas eu levanto correndo para trabalhar, levanto um pouquinho mais cedo, 10 minutos mais cedo. Vai fazer uma leitura da Bíblia, vai ser fazer uma oração, né? Digo 10 minutos, não, meia hora mais cedo, né? Porque dá tempo de orar, porque ler a Bíblia, fazer uma oração, criar aquela comunhão com Deus, se sentir vontade, vai fazer um jejum a Deus. Mas nós precisamos. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Deus está dando muito tempo para você.
E Deus está dando muito tempo para mim, mas esse tempo está acabando. Nós não vamos poder nos dizer, Senhor, eu não tive tempo. Deus está dando tempo. Glória a Deus. Para de ser um reclamão e vai ser orador. Buscar a presença de Deus, sentir comunhão com Deus. Amém. Amém. Eu acho interessante, irmão, quando nós começamos a orar, e daqui a pouco nós começamos a sentir a presença de Deus e as lágrimas começam a descer, porque a presença de Deus, ela cria isso em nós, o senso de humilhação. Orar com o coração, com a alma. Senhor, porque com Deus não adianta esconder. Alguém esconde alguma coisa de Deus? Nós temos que orar com a alma, falar a verdade. Senhor, olha, eu assim, eu estou assim. Me ajuda. Você vai orando e Deus vai respondendo. Você vai sentir dentro do teu coração quando Deus está te ouvindo. Agora não vai naquela de orar 5 minutos, 10 minutos. Tá bom, depois você não sabe nem o que eu oro, irmão. Não, mas eu oro todo dia, mas é uma oração que nem você sabe por que está orando. Não faz isso não. Ora, faz uma oração que Deus ouve, sinta que Deus ouviu. Se você não sentir isso, irmão, alguma coisa está errada. Você tem que sentir que Deus ouviu a sua. Ore desta forma, sinta que Deus ouviu a sua oração. Porque se você está sentindo que Deus não está ouvindo, não adianta orar. Não está sendo uma oração de coração. Porque quem ora com o coração conversa com Deus, fala com Deus, sente que Deus está ouvindo. Amém? O elo da comunhão, depois estou dizendo para os irmãos, eu sento para conversar com os irmãos, eu sinto aquela comunhão. Amanhã ou depois pode passar uma semana, eu vou lembrar da conversa que eu tive com ele, porque nós temos uma comunhão. E se eu faço uma oração hoje, amanhã eu tenho que lembrar que eu orei a Deus com sinceridade no meu coração e sei as coisas que eu falei, e tenho convicção que Deus está me ouvindo. Amém? Aleluia. Essa não é uma pregação, irmão, de avivamento, praticamente um aconselhamento espiritual. Glórias a Deus. Amém? Vamos colocar em pé, nossa São Paulo assim.